Olá, essa é a disciplina Prática de Eletromagnetismo. Eu sou o Renato Brito, esse é o grupo B e hoje nós vamos fazer a atividade 5, individual, que seria essa daqui. Então, nós vamos basicamente desenvolver uma antena microstrip operando uma certa frequência, utilizando o software HFSS, ANSYS HFSS. Depois da gente desenvolver com esse formato aqui, a gente vai desenvolver então, para o caso do grupo B, que eu pertenço, uma elíptica. Então a gente vai desenvolver também um formato elíptico aqui para o PET da antena. E, por fim, a gente vai simplesmente desenhar diagramas de radiação do campo elétrico e do campo magnético bidimensional e tridimensional. E com isso a gente vai poder observar os resultados, mais ou menos como a figura aqui está mostrando. Então, vamos lá. Então, nós temos o HFSS aberto aqui, no caso, por parte do ANSYS, e vamos começar. Então, a primeira tarefa que a gente vai ter aqui vai ser construir o retângulo base. Então, vamos construir o retângulo base aqui. Criar inicialmente assim, e vamos editar aqui. Então a gente pode colocar a altura dele como sendo uma altura menos espessa. Vamos colocar aqui. E quanto à posição, vamos avaliar aqui a posição. Aliás, não, os tamanhos. Então a gente vai ter um tamanho no eixo X de 28,1 milímetro e no eixo Y vai ser de 32 milímetros. Então, pronto. Aqui nós temos... Opa! Figura saiu diferente aqui. Vamos analisar o que pode ter sido a razão. Bom, vamos avaliar essa figura aqui novamente. Então, o tamanho do X dela vai ser 28,1. O tamanho do Y dela vai ser 32 milímetros, né? Perfeito. Agora a gente tem uma figura. Talvez essa placa aqui pode até ser uma espessura um pouquinho maior. Vamos colocar aqui 55 e ver como fica. Talvez um pouquinho menor. Então, 35. E perfeito. A partir disso aqui a gente pode construir o dielétrico. Então, vamos avaliar o dielétrico aqui. A gente pode simplesmente copiar e colar essa caixa aqui. Aumentar ela um pouco de altura. Então, vai receber uma altura de 35. Vamos ver como ela vai ficar. E uma espessura de 70 só para a gente poder distinguir. Perfeito. Perfeito, esse é o formato que a gente estava desejando. E por fim vai sobrar a caixa final. Vamos parametrizar essa altura aqui, H1. H1 que vai ser 35 milímetros. 35 milímetros. E aqui vai ser uma altura H1. Perfeito. E daí a gente pode vir e alterar depois. A gente pode vir e alterar H1 à vontade. Com isso, nós podemos alterar agora os materiais. Então a gente vai ter uma antena. Na verdade, a altura desse componente aqui vai precisar ser exatamente 794 milímetros. Então, essa seria a altura. Não existe uma especificação para a altura das placas. Seriam placas de cobre aqui embaixo e aqui no meio um dielétrico de fibra de vidro, um dielétrico de substrato, um dielétrico de fibra de vidro. Então, pois é. Agora vamos construir a parte superior.
Então, para fazer isso, vamos copiar caixa 1, colar ela no superior. Só que dessa vez, a altura dela não só vai ser H1, vai ser também H2, que vai ser, aliás, não, vai ser a altura do componente, né? Então a gente pode colocar aqui diretamente. Isso não vai ser alterado. É aqui. E a espessura dela vai ser H1 também. Perfeito. A posição dela talvez tenha ficado aqui incorreta. Vamos colocar aqui um tamanho de 1 para poder observar a altura dela. Opa. Bom, vamos simplesmente copiar a caixa lá de baixo. E nós vamos colocar uma altura dela de H1 mais 0,794 milímetros. E isso vai dar para a gente uma superfície superior. E nessa superfície superior a gente quer cortar certas partes dela. Então, vamos fazer o seguinte. A gente pode pegar essa caixa aqui que a gente gerou e cortar algumas partes. Então, por exemplo, a linha de entrada vai vir por nessa direção. Então a gente vai querer fechar esse retângulo aqui. Logo a gente vai remover essa parte aqui de cima. Essa parte de cima aqui, ela vai ter 32 menos 16 menos 8 de altura. Então, vamos pegar essa caixa 4 e vamos alterar, primeiramente vamos alterar a cor dela, só para ficar claro aqui que essa daqui é uma subtração. Não, aliás, vamos alterar a cor da caixa dessa daqui, que essa daqui é a caixa original. Ela vai ser de uma cor diferente. Aqui. A do meio vai ser de uma cor diferente. E por fim a inferior pode ser de uma terceira cor. Perfeito. Agora nós temos 3 cores. E por fim temos essa no topo. Para ficar bem claro, a gente vai colocar uma altura nela maior do que a altura atual. Não. 32 aqui. Uma altura mais 0,01 milímetro para a gente poder observar essa caixa. E agora a gente vai alterar a posição, o X, né, a horizontal permanece o mesmo, mas a altura agora ela vai ser a altura de 32 milímetros menos 16 milímetros menos 8 milímetros. E a posição no eixo Y vai ser 32 milímetros. Não. Vamos observar como é que vai ficar. Perfeito. A gente precisa que ela vá para o outro lado, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer com que a altura aqui seja negativa partindo a partir do 32. Saindo a partir do 32. Aqui é menos. Perfeito. E aqui vai sair a partir do 32 milímetros. Então, perfeito. Agora está do outro lado, a gente criou a primeira caixa de subtração. Só como referência, a caixa de subtração que a gente criou é essa daqui de cima, ou seja, 32 menos 16 menos 8. E a gente vai continuar criando aqui todas as outras caixas. Então, essa caixa aqui está no estado que a gente deseja. Vamos copiar ela e agora a gente vai alterar um pouquinho os fatores. Opa! Essa daqui é a caixa 5. Não, calma. A gente vai selecionar a caixa 4. Perfeito. A gente vai copiar ela na caixa 5. Agora, essa caixa aqui, ela vai estar na posição 0, com tamanho de 8 milímetros. Apply. Perfeito. A gente está criando na parte de baixo, então a gente vai analisar. Podemos fazer o seguinte: a largura dela vai ser 28,1 sobre 2 menos 0,05
milímetros. Vamos aplicar e ver como fica. Perfeito. Nós podemos copiar e colar. Não. Nós podemos copiar e colar essa caixa. Onde a única diferença vai ser o início da posição X dela. Ou seja, esse vai ser o início da posição X. Isso vai ser negativo. Partindo da posição 28.1 milímetros. Observar? Perfeito. Só isso aqui me parece muito pequeno. Para o tamanho do fio, né? Então vamos colocar aqui 1 milímetro de fio. Perfeito. Talvez até 1 milímetro seja demais. Não, tá certo. 1 milímetro tá ok. Então, perfeito. Selecionar a outra caixa, vamos colocar o mesmo 1 milímetro de fio. Perfeito. Ok. A partir de agora só falta cortar as paredes laterais. Então já vamos copiar essa caixa aqui. E agora estender a posição dela. Então a caixa superior vai ter 12.45. Ou seja, aqui ó, vamos analisar. Vai ter 12.45 aqui na superior. Então a gente pega 28, elimina 12, divide por 2. Cada um dos lados a gente vai subtrair essa parte. Então o que a gente vai fazer aqui agora no eixo X é pegar 28.1 do jeito que ele é, menos 12.45 dividido por 2, partindo daquele ponto. Então vamos observar como vai ficar. Agora a altura dessa caixa, aliás, a altura não, a largura dela vai ser 32 milímetros. Ou seja, vai do topo até a base, perfeito. E por fim a gente pode simplesmente copiar essa daqui e jogar para o outro lado. Dessa vez ela vai começar na posição 0 e a gente vai remover o sinal de negativo. Aqui, removemos o negativo. Perfeito. Esse é o formato desejado. Então vamos comparar aqui com o formato apresentado. É o formato que a gente recebe como proposto. Ele tem essa dimensão aqui 32, que seria a maior dimensão. Na figura aqui está diferente, né? Não parece que é a maior dimensão, mas é a maior dimensão. Nós temos esse formato, não tem especificações de onde essa linha central tem que passar. Então esse é o formato que a gente estava desejando. A partir de agora, a gente pode começar a trabalhar com a antena. Então, com esse formato aqui em mãos, o que nós vamos fazer é subtrair. Então, basicamente, nós podemos selecionar todas essas caixas aqui. Essa e essa. E nós vamos fazer uma operação binária. Cadê a operação binária aqui? Podemos vir em edit aqui, boolean e subtract. A box 3 é a box original. Então, olha só, perfeito. Nós temos, esse é o formato que a gente estava desejando. A cor da caixa 2 está meio desagradável. Vamos alterar ela brevemente, talvez até remover um pouquinho do alpha. Opa. Vamos até fazer ela um pouquinho mais transparente, perfeito. Pronto, agora está mais visualmente agradável. Caixa 2. E podemos agora seguir em frente. Nós vamos precisar fazer uma correção aqui. Quando se trata na subtração da caixa. Vamos reverter aqui. Subtrações. A gente vai ter que fazer uma breve alteração na caixa. Essa daqui.
A alteração vai ser no sentido de que a espessura não é 1, a espessura é 2,46 sobre 2, para esse lado aqui em específico. Perfeito? A alteração vai ser também aqui. Exatamente. Não vai ser 1 aqui, vai ser 2,46 sobre 2. Perfeito. E agora a espessura está correta. Então vamos novamente subtrair. Selecionamos a 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Editar, Boolean, Subtract. Perfeito. Pronto, temos a figura formada. E agora vamos desenvolver o port. Aqui, ó. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai... podemos... Vamos clonar. Não, clonar não. Vamos utilizar... Aqui vamos criar novamente uma certa espessura. Para terminar aqui, vamos estender o tamanho para 2,46. Tá? Não, o tamanho aqui está errado. A gente vai estender no eixo X para um tamanho de 2,46 aqui, perfeito. Nós podemos simplesmente alterar as dimensões no eixo Y. No eixo Y a gente pode colocar distância aqui de H1. Podemos colocar H1. Perfeito. Opa. Parametrizado no eixo Y é menos H1, como é a espessura do resto dos componentes. E perfeito. Isso aqui também é cobre, então vamos identificar com a cor aqui mais ou menos parecida. Ok? E a parte inferior também deveria ser cobre, vamos identificar com a cor mais ou menos parecida. E alterar os materiais, logo em sequência. Aqui. Perfeito. Opa, alteramos demais. Essa caixa inferior, essa sim vai ter a cor de cobre. Então nós vamos colocar aqui cor. Agora sim. A caixa verde, ela poderia ser de uma cor mais agradável aos olhos. Para poder ter uma transparência um pouquinho mais forte. Um pouquinho menos fraca. Né? Perfeito. Agora nós temos um esquemático legal de como a antena está funcionando. Então agora vamos clicar aqui e vamos colocar uma excitação aqui no caso, que seria o do Lumped Port. Então a gente vai colocar um Lumped Port aqui, verificar, tá certo? Opa! A porta no caso seria a seleção da face, a porta aqui. Então vamos selecionar o Model Lumped Port com resistência de 50 e agora vamos criar uma linha de integração. Então vamos vir aqui e agora vamos começar essa linha de integração partindo daqui. Então para criar o port aqui a gente pode simplesmente selecionar a aresta aqui no superior, no inferior. A gente vem e coloca uma excitation aqui no Lumped Port. Beleza? A gente já tem a linha de integração que vai dizer onde que a linha do campo magnético ela passa. Então a gente pode selecionar aqui desse formato. E perfeito, a gente tem a porta feita. Agora nós vamos definir o ambiente.
Então, como que vai funcionar aqui? Seria um cubo. A gente já pode definir um cubo aqui. E vamos simplesmente estender as dimensões desse cubo aqui para cercar o sistema que a gente acabou de inventar aqui. Então, a gente pode colocar um tamanho de 60 por 60, com uma altura de 20. Vou colocar 60 por 60 na altura de 20. Vamos ajustar a posição aqui para ser menos 30, menos 30 e menos 10. Suponho que isso vai centralizar a figura. Vamos colocar uma certa transparência nela para observar se ela foi criada no local correto. Não exatamente, a gente precisava que ela cobrisse a região ali. Então, nós vamos alterar um pouquinho essa caixa. Posição, vamos colocar aqui 60 menos 60 e ver o que acontece. Opa! A gente vai colocar 0, 0. E... opa! Vou colocar menos 15. Menos 15, vamos ver. Opa, agora sim está centralizado. Podemos dar um pen aqui, dar uma olhadinha nas outras dimensões. Agora sim está centralizado. E vamos começar a atribuir materiais. Na verdade, vamos expandir um pouquinho o tamanho dessa altura aqui. Vamos fazer exatamente um cubo. Então, vamos colocar aqui menos 30. Perfeito. E podemos estender também um pouquinho a altura, fazer a largura desse lado. 60. Estender um pouquinho a largura aqui. Um pouquinho a largura aqui. 20. 20, isso deveria ser suficiente, né? Ok. Agora a gente tem um espaço bom cobrindo. Então, para atribuição de materiais, a gente vai ter essa caixa aqui, que vai ser uma caixa feita de A. Ou seja, vai ser uma caixa de A. Perfeito. Como consta no documento que a gente utiliza como base, a gente vai utilizar uma fibra de vidro. Deixa eu colocar aqui. Nós iremos utilizar uma fibra de vidro, substrato dielétrico de fibra de vidro com uma certa espessura. E não só isso, a gente pode observar aqui que a gente tem uma espessura, né? Ela já foi dada, uma permissividade aqui de 2,2, uma permissividade relativa, e a gente vai utilizar o substrato dielétrico de fibra de vidro. Então, voltando para a simulação, nós podemos selecionar a caixa que está inferior, não, aliás, a caixa que está no centro, que seria o dielétrico, colocar um material aqui como FR epóxi. Perfeito. Esse é o FR epóxi. Só que a gente vai ter um detalhe nesse material aqui, que a permissividade vai ser uma permissividade, como demonstrado aqui, de 2,2. Então, vamos adicionar esse detalhe. Perfeito. Agora nós temos o material correto ali. E por fim a gente precisa selecionar, precisa atribuir os materiais aqui para esses dois. A placa de cima, a placa de baixo. Cobre. Então, atribuímos o cobre para essas duas. Só como referência aqui está a linha de integração. E agora nós podemos atribuir para essa caixa aqui um boundary. Então vamos colocar um boundary aqui de radiação nessa caixa, para a gente poder fazer a simulação dela. Então vamos criar agora um setup. Então a gente vai criar um setup de análise aqui em Analytics, Add Setup automático. No setup de análise aqui onde, na verdade, o setup de análise que a gente vai criar vai ser utilizando o modo Advanced. A gente tem controle, por exemplo, para definir a frequência aqui da solução
sem ter que especificar outras coisas. Então a gente vai colocar como consta no documento uma frequência de 7.5 GHz. Então vamos lá, GHz 7.5, 7.5. E colocar o número de passos aqui, 15 passos. Podemos criar desse formato, perfeito? Então agora nós vamos estabelecer o sweep. Na verdade, o sweep aqui ele poderia ter sido desenhado de forma mais feliz, que vai ser de 1 até 17. Por quê? Porque a gente vai cobrir toda a banda, quer dizer, toda a banda é uma banda de frequências boas, a gente pode analisar. Então, esse é o sweep que a gente vai fazer. E no mais, a gente vai colocar também uma distância entre os pontos. Vamos dar uma observada aqui na quantidade de pontos que a gente vai ter. Aqui nós podemos colocar no lance boundary, no sweep. A gente vai selecionar o sweep aqui no setup de análise. A gente vai alterar a frequência aqui para 1, vai alterar aqui para 17 e perfeito. Esse é o sweep que a gente deseja. São 401 pontos detectados. A gente pode diminuir esse número aqui para 60 pontos. Perfeito. E agora a gente tem um sweep melhor. Então agora vamos ver a validade. Olha, tudo certo. E analisar. Então agora com a simulação completa a gente pode finalmente criar a visualização. Então a gente vai criar a visualização da seguinte forma. Primeiramente a gente vai estabelecer, a gente vai colocar os valores aqui, começando no φ igual a 0 até 360, ou seja, dar uma volta completa. Botando no step size de 1, a gente pode também colocar aqui no step size de 1, no θ, e agora nós temos essa visualização. A gente vai fazer a visualização também em 2D. Então vamos criar aqui. Todos os valores aqui serão 0. Nós teremos 0. Basta a gente atribuir no θ menos 180, com step size de 1. Perfeito. Criamos a visualização e agora das radiações. Agora falta de alguma forma demonstrar esse resultado. Então vamos criar um plot polar para esses dados. Então a gente pode vir aqui em Far Fields Report. A gente vai criar um plot polar com essas duas variáveis definindo a superfície, né? Então a gente vai criar esse plot, onde a gente vai colocar aqui basicamente o ganho em decibéis. Cadê os decibéis aqui? Decibéis, cadê os decibéis? Decibéis. Então, a gente pode criar esse report agora. E com isso a gente tem a seguinte figura. Olha só como ficou o formato. Ficou o formato de um brócolis. A gente também pode dar um pen aqui e rotacionar um pouquinho ao redor. Ficou um formato parecido seguir. Perfeito. Então agora a gente pode fazer a demonstração em 2D, que basicamente seria procurar outro resultado aqui. Um resultado que seria o plot. Então a gente vai fazer um plot polar, né? Aqui sendo no caso o radiation pattern, beleza? A gente vai colocar em decibéis esse aqui também, com os dados que a gente já calculou. E com isso a gente pode observar o formato.
Na verdade, esse daqui não é o formato correto. A gente precisaria definir o formato da nova figura, dos novos dados, né, que foram coletados da linha, no caso, não da superfície mais. E com isso, agora a gente tem essa visualização aqui do formato interno. Então agora a gente vai começar a parte 2 desse experimento, onde a gente vai aplicar a solução do grupo B, aqui que vai ser o PET oval, vai ser elíptico no caso. Então vamos começar aplicando. Primeiramente, nós iremos vamos ver, na figura superior. Vamos ocultar essa figura aqui, porque ela está dificultando a visualização. Perfeito? E agora nós vamos alterar essa placa aqui, no caso. Então, nós vamos apagar não. Nós vamos também ocultar ela temporariamente. Primeiro vamos eliminar as excitações aqui, né, para a gente evitar depois qualquer problema relacionado a excitações que não deveriam estar lá. A gente pode vir e criar uma elipse. Então nós vamos colocar essa elipse aqui nessa superfície. Perfeito? Agora nós vamos centralizar. Então, teria sido melhor criar ela logo sobre a figura, né? Então nós vamos ver aqui. Opa! Vamos recriar em formato elíptico. Aqui. Opa, o centro deveria estar o mais perto possível do centro real. Então a gente vai criar. Opa! Pronto. Agora. Não. Vou colocar a elipse aqui no centro. Pronto, ela pode ter sido criada. Vamos fazer uma verificação aqui da altura. Então a gente vai dar um pen lá para baixo aqui e observar como for a altura dela. Vamos fazer disso um componente 3D. Bom, não tem como colocar uma espessura. Para adicionar uma espessura, a gente simplesmente seleciona aqui. A gente vai adicionar uma espessura. Nós vamos colocar aqui um tamanho de 1. Perfeito. Vamos verificar se essa espessura aqui ela está cobrindo a parte mais interessante da figura. A parte mais essencial da figura, não. Basta diminuir um pouquinho a altura do centro aqui, então vamos colocar uma altura de 0,6. Eu acho que perfeito. Isso foi o suficiente. Agora nós vamos alterar o tamanho dessa elipse aqui. Temos o seguinte tamanho aqui desejado. Então a gente vai fazer uma elipse que tem 12,45 do semi-eixo menor e 16 do semi-eixo maior, 16 milímetros no semi-eixo maior, 16 milímetros, perfeito, com um ratio de 16 milímetros por 12,45 milímetros, apply, ok.
tamanho dela não está ideal. Vamos ver. Na verdade, alteramos aqui o raio para 8, porque o raio do semi-eixo maior aqui é 16, né? Então, quer dizer, o diâmetro é 16, então raio 8. E a gente vai ter esse ratio aqui. Ratio seria ratio que causaria a distância no eixo y ser maior do que a distância no eixo x. Então, vamos verificar como está essa questão da distância. Aqui. Aqui. Então, no eixo y deveria ser maior do que no eixo x. A gente tem o eixo x aqui caído, né? Então a gente vai ter que alterar esse ratio aqui. Vai ser ratio assim. Perfeito. E agora nós temos o formato desejado. Ok, a gente tem o formato desejado. E no mais agora falta centralizar. Então o centro ele deveria estar exatamente na posição 28/2, que é 14,05. Uma altura de 16, 32/2. E a altura que não faz diferença porque a gente vai utilizar ele para subtrair. Então, perfeito. E agora a gente vai subtrair da figura original. Então, essa figura aqui. A gente fez algumas caixas de subtração. Então, vamos eliminar uma por uma das caixas de subtração aqui e ver quais são os efeitos. A gente vai manter as últimas duas caixas de subtração. Acho que infelizmente não será possível simplesmente utilizar essas subtrações aqui. Então a gente vai reiniciar com elas. Então a gente tem todas essas aqui que está not assigned. E a gente vai apagar esse antigo. Não é mais interessante. E vamos ajustar apenas a posição da linha central para ela chegar aqui. Então a gente vai ter essa caixa aqui que não precisa. Aliás, precisa sim. Não. Essa caixa aqui não é necessária. Essa caixa também não é necessária. A caixa no topo também não é necessária. As únicas caixas que a gente vai precisar serão bom, então a gente vai alterar a posição dessa caixa aqui de forma a cobrir a linha central. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, vai alterar o final desse aqui. Começar. Vamos ver o que acontece. Perfeito. Ele começa na posição desejada, mas ele precisa terminar também na posição desejada. Não, na verdade, é o contrário. Ele vai começar nessa posição e vai ter uma espessura nessa posição. Então, a gente vai selecionar aqui. Ok. Ok. A gente vai colocar ele começando nessa posição sobre 2. Vamos observar como é que isso fica. Aí a gente vai botar essa espessura. Sobre 2. Menos isso. Apply. Opa. Ok, tivemos um problema.
precisa que isso aqui comece uma distância menor. Menos. Aí, opa, perfeito. Já vai precisar que ele ocupe essa distância. Apply, opa, perfeito, perfeito. A gente vai excluir essa caixa. A gente vai estender essa caixa. Pronto. E agora, como a gente pode observar, a gente vai ter essa placa com essas figuras aqui colidindo com a placa, né? E a gente vai fazer uma subtração. Então a gente pode selecionar a placa aqui. Não. A gente vai selecionar a placa, essa placa superior, menos a elipse, menos a figura que a gente acabou de desenvolver. Então a gente vai selecionar essa placa superior, menos isso, e vamos dar um edit, onde a gente vai fazer a interseção de todos esses três. Não, perdão. A gente vai fazer a interseção daquela linha central. Então vamos selecionar aqui essa caixa, essa placa. Aí nós vamos fazer a interseção com a linha ali, a linha central. Não, não, não. Vamos fazer a interseção com a elipse. Edit. Intersect. E esse daqui retorna só a elipse. Agora a gente vai alterar a altura dessa caixa verde. Então a gente vai alterar a altura da caixa verde de forma a ser a mesma altura da placa. Então, para selecionar a altura da placa, a gente pode vir e a altura dela é H1. Então a gente vai selecionar uma altura de H1 para a placa verde. Então a gente vai colocar H1. Ok. Perfeito. E a gente vai simplesmente mesclar essas duas estruturas. Então, aqui, ó. Unite. Perfeito. Com isso a gente tem o formato desejado. Se a gente vir aqui, agora a gente tem o formato desejado, como a gente tinha planejado. Perfeito. Como uma rápida verificação aqui para ver se está correto. Essa dimensão deveria ser maior do que essa. Visualmente aqui dá para ver que ela é um pouco maior do que essa daqui. A gente precisa de uma linha, obviamente. A gente precisa da figura aqui central. E está faltando uma... Quer dizer, a figura aqui central, ela vai ter o maior eixo 12.40, quer dizer, o maior eixo na direção da maior largura. Porém, infelizmente, o maior eixo aqui, na verdade, está na direção aqui, está na direção Y. Essa deveria ser a direção Y, porém, o maior eixo aqui está na direção X. Então, nós vamos precisar, novamente, modificar a estrutura. Então, nós vamos recuperar a estrutura anterior com a elipse. Perfeito. Com a elipse aqui em mãos, a gente vai simplesmente inverter a direção dos raios. Então a gente vai colocar aqui, ó,
vezes a 12,45 milímetros sobre 2. Apply. Ok, perfeito. Pronto, e isso aqui é a figura que a gente deveria, e a propriedade que a gente estava buscando era que o eixo y tivesse uma distância de 16. Então, obviamente, a gente pode ver que é maior, o raio maior aqui na distância do eixo y, aliás, na direção do eixo y, a gente tem o raio maior, certo? Na direção do eixo y, a gente tem o raio maior, e esse raio maior, ele vai ter 16, porque essa relação aqui, 16 sobre 12,45, e na direção x vai ter 12,45 sobre 2, que vai ser o raio correspondente. Então, perfeito, com essa figura aqui gerada, a gente pode simplesmente repetir o processo da subtração. A gente vai, aliás, da intersecção. Então, nós vamos editar boolean intersect. Perfeito. Com o processo da intersecção realizado, agora a gente vai novamente garantir que aqui a altura está correta para fazer a união. Perfeito. E com isso a gente vai juntar esse elemento com esse elemento. Então, nós vamos vir aqui boolean unite. Perfeito. E agora sim nós temos a figura desejada. Bom, com a figura desejada em mãos, o que nós podemos fazer agora é atribuir as excitations. Então, se a gente vem aqui no modo de seleção, como é o modo de seleção? Vamos clicar aqui. Opa. Modo de seleção de arestas. Então, nós vamos vir aqui, clicar em Edges. Aqui a gente consegue selecionar essa edge e finalmente desenhar uma excitation. Desenhar uma excitation que será do formato LampedPort, modal LampedPort. Perfeito. Sem essa renormalização. E pronto, essa daqui é a linha de integração, né? Então, esse é o cenário que a gente queria. Vamos dar uma rápida validada. Os boundaries e excitations estão errados, porque existe uma outra excitation aqui que está indo na direção errada. Vamos eliminar ela. E agora vamos confirmar novamente. Perfeito. Então, com isso a gente pode analisar. Estamos rodando a simulação nesse momento. Então, agora com a simulação completa, a gente pode partir para uma análise quanto aos campos que a gente observou. Então, a gente vai fazer isso pelos plots. Os plots já foram gerados aqui automaticamente. Então, a gente tem essa figura agora. A gente pode observar que ela tem um grau de uniformidade maior aqui nessa região, que antes tinha uma topologia mais interessante. Podemos observar também como a parte para cima, obviamente, tem uma intensidade muito maior, né, que a parte para baixo. A gente consegue observar os limites de 4, né, e 4 para cima menos 23 para baixo. Pois é, esse é o plot de ganho. Agora vamos analisar o segundo plot, seria o plot radial. E nós temos essa figura como representado o plot esse plot tridimensional. Agora no plot bidimensional a gente tem essa mesma figura cortada transversalmente, né, ao longo do eixo, imaginemos que seja o eixo X, né, e nós temos esse formato.
Então, com isso, a gente consegue concluir essa questão. Em análise, nós podemos calcular também e observar como os efeitos de alguns fatores críticos podem alterar essa antena, né, no formato dela, por exemplo, na performance dela. Então, por exemplo, as dimensões físicas, a gente tem uma dimensão física aqui de uma antena muito pequena, por exemplo, do tipo que poderia ser colocado no celular, ou talvez até maior do que a que encaixa no celular, né? Então isso certamente vai ter efeitos. Por exemplo, a banda capturada por uma antena menor, ela também vai ser uma banda mais específica, né? Ela não consegue ser tão geral, não consegue abranger tantas coisas. Nós podemos também observar que o substrato utilizado, que foi o substrato de epóxi aqui, ele tem um efeito, né? E a gente poderia alterar esse substrato e observar como que varia, né? De acordo com ele. Então, por exemplo, se você tivesse um substrato aqui com uma permissividade relativa diferente, de 2.2, a gente alcançaria valores diferentes, né? Além do mais, a espessura do substrato aqui, a espessura da antena em geral, ela vai alterar também ela junto com outras ah, materiais com uma permissividade relativa menor, poderiam aumentar a largura de banda, né? No mais, a gente também pode observar que o ganho, né, do tipo de antena que a gente está investigando, né, de antenas microstrip, eles são relativamente baixos, né? Eles estão centrados aqui na direção normal ao plano, né? E eles costumam ficar por volta desse valor mesmo. Talvez técnicas para melhorar o ganho, por exemplo, podem ser técnicas especializadas de alimentação e ou, por exemplo, o uso de uma array de antenas juntos uma do lado da outra poderia também afetar o ganho. E levando em conta todos os fatores apresentados, essa daqui é uma antena micropatch com essa região elíptica, permite aplicação em uma série de aplicações aqui e tem um funcionamento conhecido. E com isso a gente pode encerrar essa apresentação. Foram realizados os dois experimentos dentro das especificações e foram obtidas as representações desejadas aqui. Então, muito obrigado. Até mais.